O amor está no ar, boa noite, sejam todos vocês bem-vindos, sejam bem-vindas, que bacana ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar de amor, a gente vai falar de reconstrução, a gente vai falar de casamento, a gente vai falar de divórcio, a gente vai falar de tudo isso, mas de uma forma muito leve, porque esse é o podcast Divorciando, a gente trata de divórcio, de reconstrução de casamento de uma forma muito bacana. Se você está chegando agora por aqui, não nos conhece, não é seguidor, não é inscrito no canal, faz a tua inscrição agora mesmo, porque sempre que a gente soltar um vídeo aqui no canal, você é notificado e fica por dentro de todo esse conteúdo tão bacana. E olha, entra no chat, participa, coloca a tua opinião, coloca a tua sugestão, faz a tua pergunta, porque a sua participação é sempre muito importante, porque todo esse conteúdo aqui é feito para você que está aqui assistindo com a gente. Boa noite, Carol Cerbaro, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite, Afonso. Tô bem, e você? Tudo ótimo, feliz de estar aqui, só eu e você hoje, né? Hoje um formato diferente, porque nós temos várias perguntas aqui para responder para as pessoas. Então, boa noite a todos. E hoje vai ser um programa muito bacana, como o Afonso falou, vamos falar de reconstrução, de amor, de divórcio. E da nossa experiência, né, Afonso? Pois é, e olha, quando ela fala nossa experiência, eu sei que você se cutuca aí do outro lado, quer saber, mas como assim? Conta pra gente. Na verdade, eu e a Carol somos advogados, a gente trabalha aí com direito de família, né? A gente lida aí com vários processos de divórcio. Mas por que a gente tá dentro dessa área, uma área tão complicada? Pô, Afonso, tinha tantas outras áreas para vocês trabalharem, se for escolher trabalhar no divórcio. Nós já passamos por esse processo. E quando a gente traz a vivência daquilo que aconteceu conosco para dentro deste processo, a gente consegue guiar as pessoas que estão nesse processo de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais certeira, de uma forma muito mais leve. Por quê? Porque a gente já errou, a gente já passou, já aconteceu com a gente já fez certo, a gente já fez errado. Então a gente consegue conduzir. E a gente traz o divórcio de uma forma mais atual, né? Onde faz parte, né? Eu acho que isso pode acontecer nas melhores famílias, aconteceu na minha, pode acontecer na sua, vai acontecer na do seu amigo, do seu vizinho, da sua irmã, e tá tudo bem. A gente precisa falar mais sobre esse assunto que tão pouco se fala, porque esse assunto é um assunto natural, é um assunto que pode acontecer e que se você toca mais nele, se você fala mais, ele fica muito mais tranquilo, muito mais leve, muito mais fácil de se compreender, não é isso? É exatamente isso. O nosso objetivo com esse trabalho é ajudar, né, a conduzir as pessoas, não só do ponto de vista jurídico, mas também emocional, porque há um caminho a ser seguido durante o divórcio. Não existe uma fórmula pronta, mas eu acho que com uma dosezinha de bom senso, de respeito, de calma, isso daí pode ajudar a todos, né, Afonso? É isso mesmo. E aí no programa de hoje, o que a gente fez? A gente separou várias perguntas que acontecem, que fazem pra gente, na minha rede social particular, na rede da Carol, na rede dos divorciantes, quando as pessoas encontram a gente, até em festa de família as pessoas fazem algumas perguntas. Então a gente separou as melhores perguntas, aquelas perguntas assim que a gente acha que dá pra transmitir pra vocês uma mensagem bacana, pra gente falar sobre isso, né? Então aqui tem algumas, Carol, acho que é melhor você começar, Sim. que a gente separou algumas aqui, vai você direcionando essas questões das perguntas. Então vamos lá. A primeira pergunta é: que conselho você daria a alguém que está passando por um divórcio difícil? Olha só, então a primeira coisa que eu digo pra você é o seguinte: não se faça de vítima, né? Eu acho que o processo de divórcio é natural. Ele pode acontecer. Hoje muitos casais se divorciam. É diferente de antigamente, que as pessoas viviam infelizes aí anos da sua vida porque não podiam divorciar. Então hoje não tá feliz, não deu certo, não tá bacana, divorcia. Então eu acho que você não tem que se fazer de papel de vítima. Ninguém que está se divorciando é vítima de alguma coisa. Muito pelo contrário, né? Você vai reconstruir a sua vida. O divórcio ele não é o fim de uma vida, muito pelo contrário, ele é o recomeço de uma nova vida, de novas oportunidades. Então, se colocar no papel de vítima, você atrai para você energia ruim, a sua família se coloca também nessa posição de muitas vezes te ver como vítima e atacar a parte contrária, né? Que na verdade é o teu ex-parceiro, a tua ex-parceira. Então eu acho que esses pontos da tranquilidade, agir com leveza, respira. Eu acho que no momento da raiva, no momento de uma resposta ríspida do outro, a gente tem vontade de atacar com a mesma moeda. Eu acho que não precisa responder com a mesma moeda, não precisa dar troco, muito pelo contrário. A dor do outro é do outro, a gente não sabe o que está se passando na cabeça, o que ele está sentindo. Então procure também entender que as pessoas são diferentes, as pessoas agem de forma diferente e faça aquilo que faz sentido para você. A gente não precisa reagir da mesma forma que o outro reage. E aí, conforme você vai reagindo de uma forma mais leve, o outro também vai reagindo de uma forma mais leve. E aí fica melhor para todo mundo. Eu acho que esse é o meu recado, assim, a minha dica. Carol, a sua?
Olha, o que me ocorreu é que o conselho que eu daria é vai passar. Porque passa, né, Afonso? Tá, tudo dá certo no final, né? E no final dá tudo certo, apesar dos pesares. Então, eu acho que é isso. Quando a gente tem essa consciência, né, que as coisas, nós não somos aquela situação, nós estamos passando por uma situação. Muitas vezes, no momento de conflito, a gente confunde, como se a gente fosse aquilo. Então, a gente se torna aquilo e a gente fica muitas vezes agressivo, a gente fica muitas vezes agindo no piloto automático, de uma forma até desgovernada, né? Então, acho que ter um pouquinho de calma para dar um passo atrás, respirar, lembrar que isso vai passar, eu acho que é um conselho que eu daria para quem está passando por um processo difícil, assim como eu passei, porque apesar da nossa serenidade em tratar desse assunto, né, Afonso, meu divórcio foi conturbado. Na época, eu acho que eu era uma pessoa mais imatura, mais impulsiva. Então, pegando até o gancho da próxima pergunta aqui, né, que fala assim, qual foi o seu maior crescimento com o divórcio? Eu acho que é isso, é a gente aprender com os nossos erros, aprender com as situações e tentar sermos pessoas melhores, não melhores do que os outros, mas melhores do que nós mesmos éramos quando entramos naquele conflito. Sim. Porque como você muito bem falou, a gente contribui para tudo que nos acontece. Então, nunca é culpa 100% do outro. Nós temos responsabilidade, nós contribuímos para aquela situação, não Olha é? só, o que a Carol está dizendo faz muito sentido. E eu acho que esse é um outro ponto que também a gente pode colocar nessa resposta, né? A autorresponsabilidade, de entender que aquilo que está acontecendo, o fim de um relacionamento, aquele momento conturbado que você está passando, é responsabilidade de ambos, né? Os dois contribuíram para isso. Então, parar de culpar o outro, querer achar o culpado de alguma coisa, porque não existe culpado de alguma coisa, né? Existem responsáveis, que são os dois. Um talvez contribuiu um pouco mais, um pouco menos, mas ambos contribuíram e ambos não foram ali capazes de entender isso a tempo de reconstruir aquele casamento. Então, acho que esse é um outro ponto também legal da gente colocar. Uma frase bacana, assim, que me ocorreu também agora é aquela, né? Você está onde se coloca. Então, assim, isso é difícil para quem está passando ali um nervoso, um problema de ouvir isso, mas acho que é preciso a gente lembrar disso, né? Nós estamos onde nós nos colocamos. Então, é isso. A gente tem que ter essa responsabilidade. Isso é importante para tudo na vida, não só no divórcio, né, Afonso? Para tudo a gente precisa entender Sim. que você é responsável. Porque quando você se coloca como responsável, você encontra a saída. Se você coloca a culpa no outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro, você não sai nunca daquilo, né? Exato. Qual que é a outra pergunta que você falou que tinha ligação? Sim. Foi aquela que eu fiz falando qual que é o seu ponto de crescimento. Ah, tá, da evolução, Sim. né? Eu brinco também que eu sou um ariano evoluído, né? Então eu sempre falo, gente, eu evoluí. Ariano não é fácil de você lidar. Mas com o meu divórcio, ele foi um momento de grande aprendizado para mim. Eu acho que eu aprendi ali que eu aprendi a enxergar, talvez, as formas como eu agi errado, como eu poderia ter feito melhor, o que eu poderia ter feito de forma diferente. E então eu acho que essa evolução, a vida é feita de evolução, né? Eu acho que quem, até falando de religião, entrando em religião, a gente está aqui para evoluir, para se tornar pessoas melhores, enfim. Então eu acho que todo o processo que a gente passa, e o do divórcio não seria diferente, é um momento de evolução, de transformação. Sim, e pegando o gancho, né, Afonso, que você falou de religião, tem uma pergunta aqui que tem ligação com isso, que é o seguinte: como lidar com amigos e familiares durante um divórcio, especialmente aqueles que podem tomar partido? E aqui o tomar partido a gente pode pensar em duas perspectivas, né? Tanto tomar partido com relação às suas próprias questões pessoais, ou seja, às suas projeções. Se uma pessoa teve uma situação muito difícil num próprio divórcio, ela provavelmente vai incentivar aquele familiar, aquele amigo, vai lá, tira tudo do outro, briga mesmo, não deixa barato, porque acho que é uma questão que ela não resolveu, gostaria de ter feito ou fez assim, e dessa forma ela acaba influenciando negativamente, mesmo que sem intenção, porque acho que ninguém faz nada por mal. Não. As pessoas fazem porque elas acham que estão fazendo melhor, mas nem sempre isso acontece. E também existe uma questão, como você falou, de religião, no sentido de que o divórcio é um tabu ainda, considerando uma base religiosa, uma base estrutural, social que nós temos, que, claro, hoje nós já evoluímos, mas ainda tem famílias, ainda tem núcleos familiares que se pegam muito nessas questões. E por isso, ainda que a pessoa esteja em sofrimento, essa família não apoia que o divórcio aconteça por base religiosa, por entenderem que o casamento é indissolúvel, enfim. Então é muito complicado quando, num processo de divórcio, pessoas podem tomar partido e tomam. É muito complicado, porque a pessoa ela acaba ficando paralisada.
ou vivendo uma situação infeliz, ou parte por um divórcio litigioso, sendo que não era nem isso que ela queria, ela vai só naquele fluxo, sabe? Sim. De conselhos que as pessoas ficam dando. Porque é um momento de tanta vulnerabilidade que muitas vezes a gente precisa da opinião do outro, até para confirmar o que estamos sentindo, o que estamos pensando. Isso é normal, nós somos seres humanos. Mas tem que tomar cuidado com isso, gente. O momento de vulnerabilidade, ele te coloca ali numa situação muito delicada, porque você pode escutar e aceitar, você pode dar ênfase para aqueles pontos que não são tão positivos. Então, por isso que eu acho que é muito importante num processo de divórcio, você não se colocar como vítima da situação, entender que isso pode acontecer com qualquer um de vocês, mas ter muita clareza aonde você quer chegar nesse processo, né? O que você quer passar e enfrentar nos próximos anos da sua vida. Porque tem casais que demoram aí 40 anos para voltar a se falar, 40 anos, 30 anos, 10 anos e tal. Se você pode fazer com que isso aconteça de uma forma mais leve, lógico que o tempo ele é um grande remédio, mas não é só o tempo que é um grande remédio, né? São os trabalhos que você pode fazer com você para você digerir tudo aquilo que aconteceu. Então, acho que isso é importante. Agora, você precisa saber o que você quer para quando a tua família vier, os seus amigos vierem colocar, falar, não, eu entendo o teu ponto de vista, mas para mim não serve assim, eu não quero ter esse pensamento, eu não quero agir dessa forma, a gente não precisa agir como o outro age, eu acho que isso é muito importante, né? Não precisa ser troca, né? Trocar farpas, trocar briga, trocar agressões. O outro te agride, você não precisa fazer da mesma forma. Eu acho que quando você não responde da mesma forma, a situação vai melhorando, vai amenizando. Então a gente tem que ter inteligência emocional nesse processo. Então você que está passando por esse processo, tenha influência familiar, influência de amigos, tenha inteligência mental, aí um equilíbrio mental, na verdade, para te ajudar a não ser influenciado por pessoas que vão acabar estragando aquele momento que é teu. O momento já não é bom, mas pode piorar muito se você agir. Dependendo do conselho, fica pior, né, Afonso? Fica pior, não pode. Exatamente. Enfim, é isso. O que mais que temos de pergunta aqui? O pessoal quer saber as perguntas e aqui. Só para finalizar essa pergunta, como você falou, né, a importância de elaborar os afetos. Ah, sim. Elaborar os afetos, gente, isso é importante para tudo na vida, principalmente para um momento de divórcio, tá bom? E aí eu pego o gancho já da próxima pergunta, que é a seguinte: que conselho... Não é essa não. Que tipo de apoio emocional você buscou durante o divórcio e como isso ajudou você? Carol, eu vejo muitas pessoas buscando outras pessoas que estão se divorciando. Também. Que pode ser positivo, mas pode ser negativo, dependendo aí da influência que essa pessoa tenha. Talvez uma ajuda profissional é melhor? Isso, com certeza. Acho que buscar uma terapia é fundamental. Fazer uma terapia séria e dá muito certo, gente. Eu vou falar pra vocês aqui, eu vou contar uma coisa minha. Antes de eu me divorciar, eu sempre fiz terapia, sempre gostei. De tempos em tempos eu fiz, aí parei. Mas no momento do meu divórcio, acho que uns 6 meses antes, eu comecei a fazer uma terapia. Porque eu tava com uma dúvida, eu não sabia. Sabe quando eu pensava assim, alguma coisa não vai bem, mas ao mesmo tempo as pessoas falavam pra mim, mas você tem tudo. Mas olha que família ótima, que tudo maravilhoso. E eu sentia alguma coisa que não ia bem. E eu não conseguia nomear aquilo. Então, assim, foi um processo meu. Então, eu entrei nesse meu próprio processo e a análise é uma terapia, né? A análise eu faço há 5 anos. Então, veja, né? O divórcio passou, mas a terapia continuou e eu não abro mão. Eu até brinco com a minha psicóloga, eu falo, se você me der alta, eu volto, eu continuo. Eu não aceito. Eu não aceito. Porque é uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. E na época do divórcio foi muito importante. Porque uma terapia séria nos ajuda a realmente nomear os nossos sentimentos, elaborar os nossos afetos, compreender. Isso tudo que a gente está falando aqui, gente, não é sobre ser bonzinho, é sobre ser inteligente, como o Afonso falou. A inteligência emocional, a inteligência intelectual. Inteligência vem do latim intellegere, escolher dentre. Essa é a origem da palavra inteligência. Então, dentre as opções que eu tenho, eu vou fazer isso brigando, com raiva, arrumando confusão, ou eu vou fazer, então, de uma forma mais generosa, comigo, em primeiro lugar, e com o outro. Lembrando que só fere quem está ferido. Uma pessoa, ela só faz algo pra gente quando ela também está ferida. Isso não é motivo para que a gente concorde com o que ela está fazendo, mas a gente pode aceitar. Aceitar no sentido de compreender. E quando a gente compreende o outro, a gente consegue alcançar outros sentimentos, né? Com relação à empatia, com relação à gentileza. Mesmo no momento de discordância, Afonso, afinal, nós podemos discordar,
sobre qualquer assunto. Podemos concordar e discordar, mas eu acho que a base de tudo é a forma como a gente fala, é a gentileza, é a elegância. Não a elegância no sentido fútil, uma coisa. Não, a elegância de alma, a elegância de delicadeza, a elegância da amorosidade. Gente, isso é lindo. E quando a gente consegue alcançar um pouquinho disso, a gente contribui sim com a nossa vida, com a vida dos outros. A gente tem que tentar. Nunca é fácil, mas é um processo. Então, eu acho que o apoio, né, da pergunta aqui, qual que é o apoio emocional? No meu caso foi a terapia, a base familiar também, né? E eu acho que isso é primordial, uma rede de apoio. E essa rede de apoio, até contribuindo aqui, eu acho que é uma rede de apoio que também não foque no divórcio propriamente dito, sabe, Carol? Eu acho que ter amigos nesse momento, familiares, é muito bacana, mas pra quê? Pra você sair, pra você jantar, pra você se divertir, pra você estar junto. Não é alguém que fique ali falando sobre o processo de divórcio. Sim. Não é legal aquela pessoa que tira print do Instagram do ex e manda pra você falando, olha, ele tá com fulano, ele tá com ciclano. Isso não é legal, isso não vai te ajudar. Agora, aquela pessoa que te leva pra você dar risada, aquela pessoa que te leva para um momento de descontração, essa pessoa precisa ser valorizada. E é isso que você precisa buscar, essa rede de apoio que faça você se sentir melhor e que você passe aquele momento ali difícil com leveza, né? Mas não aquela pessoa que fica ali colocando minhoca na sua cabeça, fazendo futrica, fazendo fofoca, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Exatamente. Não é? Exato, com certeza. Vamos lá, próxima. Vamos lá, próxima. O que você faria de maneira diferente se pudesse voltar atrás no seu processo de divórcio? Olha, o meu processo de divórcio, Carol, vou ser muito sincero para você, ele foi um processo mais tranquilo, né? Eu acho que quando a gente entendeu ali que era o momento de divorciar, ambos aceitaram, fizeram e tivemos poucos atritos. Então, eu acho que assim, evitar atritos ao máximo. Eu acho que a gente recomeça uma nova vida, né? Então, por exemplo, eu quando saí da minha casa, enfim, assim, eu saí com muito pouca coisa, não fiz questão de muitas coisas, mas saí com algumas coisinhas que eu pedi e tal, mas eu também poderia ter saído sem nada, sabe, Carol? Aquilo, hoje eu olho lá pra minha casa, eu tenho lá uma mesa que veio do meu casamento, né? Que veio aquela mesa de centro, que eu achei importante naquele momento, me prendi naquela mesinha e não precisava daquela mesa. Eu poderia ter comprado uma outra mesa mais bonita que aquela. E então eu acho que no momento de divórcio assim a gente se prende em coisas pequenas. Então a gente acaba se prendendo. Fiz pouco isso, não aconteceu tanto no meu. Mas eu vejo que muitos casais se prendem. Não, a cafeteira eu quero. Entendeu? A cafeteira. Vai compra uma cafeteira lá no Busca-Busca, no Chefe do Benefício lá, que é o maior sucesso, custa R$79, entendeu? Então as pessoas querem o jogo de taças, eu quero o meu jogo de taças. Gente, o divórcio é uma oportunidade de recomeçar, de reconstruir. E você pode reconstruir comprando um copo novo, uma mesa de centro nova, entende? Eu acho que isso, talvez, pra mim, foi uma coisa que foi um aprendizado aí, que talvez eu faria diferente hoje. Sim. E pra você? Bom, pra mim, eu acho que assim, o meu divórcio, como eu falei, 6 meses antes de eu me divorciar, eu já sentia que eu queria me divorciar. Então, a questão do meu divórcio não foi o divórcio em si, porque no final eu acho que era o que nós dois queríamos. Eu queria, no final acho que ele também queria. A minha dificuldade com relação ao divórcio foi como o meu divórcio foi conduzido. Então, assim, a condução do divórcio foi muito ruim, por todos os envolvidos, foi muito ruim. E aí, apesar de ter sido um dos piores momentos da minha vida, me trouxe muito aprendizado. Então, o que eu faria diferente, eu acho que realmente eu teria contribuído para uma condução melhor. Mas talvez a escolha do profissional faça toda a diferença, Carol. Isso também, como a gente sempre fala, né, Afonso? Porque profissionais que fomentam o conflito, eles não se dão conta do mal que eles fazem para uma família, principalmente quando tem crianças envolvidas, porque a gente tem que ter muita responsabilidade enquanto advogado, porque nós temos uma função social na nossa profissão. Não é só advogar por advogar, nós temos uma função, e no direito de família, que é uma área diferente das outras áreas do direito, nós precisamos considerar a especificidade dos casos de família, de conflitos, e das pessoas envolvidas e todas das consequências. E das consequências, exato.
contato. Então, é muito complicado. Mas eu acho que o meu divórcio me tornou até uma advogada melhor, considerando que hoje eu tenho uma atuação diferente do que meramente o que eu aprendi na especialização, que eu aprendi ali o básico, mas foi na vida, no dia a dia, na minha própria experiência, na vivência com os outros, justamente por ter um olhar humanizado, por ter um olhar responsável, que nós desenvolvemos uma advocacia integrativa. Mas por quê? E que hoje contribui de verdade com as pessoas, isso dá muita satisfação. Então eu deito minha cabeça no travesseiro, mais do que cumprir a minha obrigação no dia, eu fico satisfeita porque eu sinto que eu consegui contribuir com alguém, com alguma família, né? Nos casos que a gente cuida, e são tantos. Então é isso. Eu faria diferente, mas eu entendo também que a minha imaturidade da época, ela foi necessária para que me trouxesse até aqui com esse aprendizado, para que eu seguisse adiante de uma forma melhor como mulher e como advogada. Então, o que a Carol disse é a escolha do profissional. Quando você escolhe lá quem é o profissional, o advogado, a advogada que vão te ajudar nesse processo, é muito importante que haja uma conexão entre aquilo que você quer para a tua vida, como eu falei, né, de foco, de entender onde você quer chegar, como você quer passar os próximos anos da sua vida, com esse profissional tem que estar alinhado, porque se ele não estiver alinhado, ele simplesmente leva para um outro caminho, né? Então, assim, o que eu e a Carol fazemos diferente é porque nós já passamos por isso, entendemos quais foram os nossos erros, no que poderíamos ter sido melhores, o que poderíamos ter feito diferente, e hoje a gente atua dessa forma. Então, assim, a nossa advocacia integrativa é humanizada, por quê? Porque a gente tem foco lá na frente, né? O que a gente quer para o nosso cliente, o que a gente quer para aquela família e sempre colocando de uma forma mais leve. Antigamente, né, o advogado que mais gritava, que mais brigava, o mais combativo, aquele que era o melhor. E talvez isso não faça mais tanto sentido hoje, porque hoje a gente precisa de um profissional que resolva para a gente da melhor forma possível, né? Então, eu acho que é essa atenção que você precisa ter nesse momento difícil que você está passando aí de divórcio, de reconstrução do seu casamento. Próxima. É isso aí. Bom, tem uma pergunta aqui que também tem conexão com isso que você estava falando, Afonso, que é o seguinte: como vocês lidam com casos em que uma das partes não está disposta a cooperar no processo de divórcio? Bacana. E tem, viu, gente? Exato. E aí eu começo, assim, respondendo com base na mediação. Então, quando uma das partes não está a fim de cooperar, eu acho que, assim, a mediação, ela é uma ferramenta que ela pode ajudar, porque muitas vezes a pessoa chega com esse posicionamento, né? Eu quero me divorciar, o outro não. Só que quando entra um terceiro neutro, com uma outra energia, com uma fala diferente, porque nós não nos colocamos como advogado de uma das partes ali que quer tirar tudo do outro, pelo contrário, nós nos colocamos como advogados daquela família. Então a gente sempre se coloca assim, né, Afonso? Como que a gente pode ajudar? E a mediação que nós fazemos, ela contribui com isso. Então, eu acho que a mediação é uma alternativa, mas quando não há possibilidade, é importante a gente falar isso também. Porque, sem romantizar isso, né, Afonso? Porque é difícil. Às vezes as pessoas realmente não estão dispostas e isso faz parte do processo. Quando isso acontece, que nós precisamos partir para um divórcio litigioso, a gente busca fazer as coisas pelo motivo certo. Então, não é com base na vingança da... E não é porque é litigioso que tem que ser uma guerra, Exato. né? Então, dá sim para fazer de uma forma respeitosa, elegante, trazendo sempre a verdade. Claro, a verdade ela tem, né? Um lado, o outro, e tem a verdade mesmo, né? Existem 3 lados da verdade, é que a gente fala, a gente considera. Então, eu acho que essa consideração é importante para que a gente lembre que ao tocar outra pessoa, a gente está tocando outro ser humano. Então, mesmo num processo, quando a gente está redigindo uma petição, a gente precisa ter esse respeito, ter essa consciência, essa maturidade, essa elegância, mesmo no momento de discordância, porque isso é primordial. Então, acho que agir pelos motivos certos. Nós tivemos o caso de uma cliente que teve o casamento, o casamento acabou pelo WhatsApp, foi uma coisa meio conturbada, assim, e ela estava com aquela sede de vingança, né? E aí, assim, foi um processo desconstruir essa ideia dela. Tivemos que ir para o litígio, não teve acordo, mas não com base naquela vingança que ela estava porque ela se sentiu ferida, e é legítima. O sofrimento dela era legítimo, mas não é o foco de uma questão judicial, não deve ser o foco, não deve ser a base de um processo litigioso. Eu acho que é terminar de forma
equilibrada e justa na medida do possível. Então, esse é o nosso papel. E o que é muito bacana é que aqui a gente tem um homem e uma mulher. Então, a gente sempre atua em dupla, né, nesses casos. Então, a gente faz as sessões com os casais. Então, quando a gente se coloca ali como dupla, como homem e mulher, isso fica muito mais leve. Então, por exemplo, essa pergunta que você fez, quando a gente já recebeu, assim, inúmeros. Aliás, é o que mais aparece, né? Sempre um tá mais alinhado e o outro nem quer, não quer. E a gente, no processo, ao longo do processo, consegue reverter isso na grande maioria das vezes, porque a gente passa transparência, a gente passa tranquilidade, né, e apoio, que eu acho que é o que precisa ter. Eu acho que ambos precisam de apoio naquele momento. Então a gente não está ali para ajudar um ou outro, a gente está ali para ajudar a família, para fazer o melhor por eles e levantar e deitar a cabecinha no nosso travesseiro e falar: a gente contribuiu aí com uma família tendo tendo um recomeço bacana, né, com respeito, com carinho, com amor, porque amor continua, gente, carinho tem que continuar, né, famílias não se destroem, né, a criança, existe uma criança principalmente ali, aquela criança é a família dela, então nada disso faz sentido. Então, seguimos assim. E complementando isso que você falou, né, Afonso, como a gente atua em dupla, eu acho que até de forma inconsciente, quando as pessoas nos veem em harmonia, trabalhando em prol ali da família, dos conflitos, elas também acabam se conectando com essa energia da harmonia também, porque muitos profissionais hoje tratam o divórcio como uma guerra. Então, homens contra mulheres, mulheres contra homens, então, assim, perfis que fomentam aquilo tudo. E a gente tem uma outra visão da coisa, a gente tem uma outra abordagem. E eu acho que isso traz calma, traz paz e traz assertividade, porque a gente resolve, mas resolve de uma forma diferente, né? Porque no final as pessoas querem resolução, tanto do conflito jurídico como também do conflito emocional. E acho que quando elas percebem, né, que outras pessoas passaram por isso de uma forma diferente, conseguiram alcançar um resultado melhor, no sentido de, poxa, hoje em dia tem uma serenidade. Isso tudo são questões inconscientes que as pessoas acabam captando. E eu já ouvi isso de cliente, então por isso que eu estou aqui comentando, baseado nesse nosso trabalho. Então, é isso. Eu sou suspeita para falar que eu amo, né, Afonso? Eu amo o nosso projeto, eu acho que é isso. Colocar em movimento aí os nossos dons e talentos, a nossa experiência, as nossas dores. Porque isso tem que ser falado. Muitas pessoas só gostam de divulgar as coisas boas, os feitos, os amores. E sim, isso tudo é muito bacana e tem que ser enaltecido. Mas nós também somos feitos de dores, de dificuldade, coisas que nós batalhamos aí para conseguir sair disso. E muitas vezes é uma luta. Mas quando a gente consegue, a gente sente satisfação. E tem um caminho a ser seguido. E muito do que a gente tenta passar para as pessoas é como que nós fizemos. Porque as pessoas querem saber como foi, né? O durante, qual foi o processo. E aí é isso, quando a gente consegue contribuir, levando a nossa experiência, o nosso coração, como o Afonso falou no início, é bem gratificante. E vamos em frente, com as dores, com os amores, contribuindo aí com a nossa própria vida, com a vida dos demais. Difícil até contribuir aqui com o que ela falou, já está tudo falado. Ela falou tudo que podia com relação a isso, e é isso, é colocar coração, colocar amor, é gratificante, é isso que a gente faz, e faz muito sentido. Eu acho que faz muito sentido porque eu já passei por isso, então eu sei que faz sentido. Então eu sei que faz sentido para você também, entendeu? E aí, Carol? Próxima pergunta. Se você pudesse enviar uma mensagem de texto para o seu eu do passado, quando estava prestes a se casar, o que diria? Essa é profunda. Olha, hein? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem uma cliente muito bacana que ela escuta nossas lives e tal, e ela falou pra gente: olha, eu queria que vocês dessem de presente para as pessoas que vão casar um curso falando sobre essas questões, os pilares de um relacionamento, os pilares de um casamento, como é que você faz para entender o outro, porque as pessoas não conhecem o outro, as pessoas não conhecem os gostos do outro. A gente acha que quando você está apaixonado, naqueles primeiros 6 meses, é tudo lindo, tudo é maravilhoso e tal. Passou os 6 meses, 1 ano, 2 anos, a coisa entra numa normalidade ali, e aí que você começa a ver o defeito do outro, né? E você começa a ver que tal coisa não era tão bonitinho, que tal coisa faz tão, que a cueca fica jogada, que a toalha fica em cima da cama, tal. E aí todos esses perrengues aí, eles acabam virando ali uma bomba.
que acaba por explodir lá na frente. Então precisa ser trabalhado. Então essa cliente fala muito isso, das pessoas conhecerem. Então que mensagem que eu mandaria? Eu mandaria talvez aí esses 12 pontos, que a gente tem uma live, depois a gente podia colocar até no link aqui a live que a gente fez, que fala sobre esses 12 pontos aí que os casamentos acabam, né, por isso. Então se você prestar atenção nesses 12 pontos, quando você começa o casamento, se você tiver esse conhecimento, não acaba o casamento, não. Porque você vai tomando cuidado ali ao longo de todo o processo. Tô errado? Exatamente. E nesse processo, quais são as principais causas, né? Então, eu lembro, assim, que a gente falou bastante, que o pessoal comentou muito, assim, a questão da falta de respeito, a falta de ajuda nas tarefas domésticas, que parece uma bobagem, né, Afonso? Infidelidade, a falta de intimidade. Então, assim, são vários pontos. Depois, como o Afonso falou, procura lá a nossa live, as 12 razões por que os casais se separam, porque muitas pessoas depois nos falam, nossa, eu não tinha observado isso. Que bom que eu vi, porque agora eu percebi, porque no dia a dia, no piloto automático, a gente não percebe. Teve uma que mandou mensagem hoje pra gente, falando esses dias assim, não, eu tô em todos, assim, agora que vocês falaram, que eu fui ver a live, eu vi que eu tô com todos esses 12. É verdade, eu acabei de mostrar pro Afonso o áudio dela, né, Afonso? Assim. Agora um pouquinho antes da gente começar aqui o programa. E é isso, gente. A nossa ideia é essa mesmo. A gente fica feliz porque é uma forma aí de reflexão, de trazer consciência, clareza para as pessoas. E sempre é bacana quando a gente consegue. E outra coisa também de falar, né? A gente não estamos aqui para querer divorciar todo mundo, não. A gente tem casais que chegam aqui e que buscam a gente, que a gente consegue reconstruir o casamento também, tá? Eu acho que quando você traz essa clareza para o casal, e se existe 1% de chance de reconstrução ali, eu e a Carol, a gente se empenha nesse sentido. Também é outro ponto que é um diferencial nosso, né, Carol? Exato. A gente não tá ali para querer ganhar em cima do divórcio, muito pelo contrário. Se dá para recuperar, esse é o nosso foco principal. Exato. E contando para as pessoas um pouco, né, Afonso, como que isso aconteceu? Porque inicialmente o Divorciandos era um projeto para que a gente fizesse o divórcio das pessoas de forma humanizada, essa forma como a gente acredita e tal. Com o passar do tempo, nós começamos a perceber a necessidade das pessoas de observar, de diagnosticar a saúde do relacionamento nas sessões que a gente começou a atender, né, a realizar com as pessoas, e também o interesse das pessoas na reconstrução pós-divórcio. Sim. Então, Divorciandos hoje é uma advocacia integrativa com esses 3 pilares, que é o relacionamento consciente, o divórcio humanizado e a reconstrução pós-divórcio. O Divorciando acabou crescendo, baseado aí na necessidade das pessoas, e os nossos conteúdos e tal, são todos nesse sentido. E, enfim, então a gente consegue atender mais pessoas, porque ou a pessoa já se divorciou, ou vai se divorciar, ou conhece alguém, ou está em busca de reconstrução. Então, a gente leva também a nossa experiência na reconstrução, né, Afonso? É isso. Bom. O que mais? Próxima pergunta. Qual o melhor conselho de divórcio que você recebeu ou gostaria de ter recebido? Olha, e a gente recebe tantos, né? As pessoas ficam ali dando no nosso ouvido, mas eu acho que talvez eu não recebi. Eu vou dizer para vocês que eu não recebi. Você gostaria de ter recebido? Gostaria de ter recebido a frase que a Carol me fala. A Carol tem uma frase muito bacana, que é: a maior prova de amor que você pode dar para os seus filhos é respeitar o pai e a mãe deles. Eu acho que essa frase, se o casal se divorcia e no dia ele lê essa frase, ele tem uma atitude totalmente diferente. Não que eu desrespeitei a mãe dos meus filhos, mas eu acho que eu poderia ter feito diferente algumas coisas se eu tivesse refletido o que a importância dessa frase na vida das pessoas. Então, a maior prova de amor que você pode dar para os seus filhos é respeitar o pai e a mãe deles. Então, eu acho que esse seria talvez o recado mais importante que eu poderia ter recebido. Bacana. Porque isso traz uma visão diferente, como você falou, né? Muitas vezes as pessoas sobrepõem o sentimento de ranço pelo outro, de raiva pelo outro, ao amor dos filhos, no momento de briga, de conflito, né? A gente acaba fazendo isso de forma inconsciente, de forma imatura muitas vezes, mas isso não pode acontecer. O amor pelos filhos é primordial. E acho que esse processo ensina isso pra gente, né? Um dia desses eu vi alguém copiando essa nossa frase, né? E a nossa frase acabou virando aí, tudo bem, né? Eu falei, olha, Carol, copiaram a nossa frase. A maior prova de amor que você pode dar para os seus filhos é respeitar a mãe deles.
Eu falei, uai, e o pai? Então já copiaram errado, entendeu? Copiaram levando pro lado de que tem que ir só para um lado. E não, é os dois. É igual, né? Muitas vezes uma frase tirada de contexto muda todo o sentido, Muda, né? porque quando você coloca essa frase sem o pai e mãe, não faz sentido. Porque o sentido dela é justamente para que a gente inclua e para que a gente inclua e para que a gente respeite a todos, né? Para que a gente considere todos, independente do sentimento que a gente tenha, que o sentimento pode ter acabado ali, mas a consideração, o respeito, ele precisa permanecer, ainda que à distância. Porque muitas pessoas acham que estar tudo bem é conviver com a pessoa. Não, eu acho que o meu maior aprendizado, assim, é que você pode ter esse sentimento à distância. O que importa é o que você sente no seu coração. Desejar coisa boa para a pessoa, desejar que ela seja feliz, desejar que ela fique bem. Ainda que você tenha se sentido prejudicado, é isso, é sobre isso. E essa forma de perdoar é uma forma que traz libertação pra gente, né, Afonso? Exato. E aí essa frase aí, ela faz todo sentido nesse processo aí de compreensão, de perdão. Então é isso, gente. Divórcio também é uma ferramenta de crescimento. Por isso nós vamos lançar também o curso Divórcio Consciente. Estou falando em primeira mão aqui. Porque tem muita coisa bacana pra gente falar e compartilhar, né, Afonso? Tem sim. Eu acho que é preciso se falar mais, né, gente? Eu acho que se fala muito pouco sobre esse assunto. E quanto mais a gente falar, mais ele se torna leve, mais as pessoas vão refletir sobre, aprender mais sobre, entender que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem divorciar, não é o fim do mundo. Hoje a gente vê muitas pessoas achando que o divórcio é o fim de um sonho, né? A gente tem aí casos reais agora na mídia, por exemplo, Alexandre Correia, Ana Hickman e tal. Um show de horrores, o que a gente vê muitas vezes, no sentido de que, poxa, acabou a vida, agora estou aqui, isolado, acabou minha... Não acabou, gente. Tudo passa, como a Carol falou, tudo passa, daqui a pouco tá tudo bem. É legal também, vai passar por momentos legais também. E ficar com alguém que não gosta de você não faz nem o mínimo sentido, gente. Então, se você tem aí, tá passando por isso, tem um parceiro que já disse, olha, eu não quero mais, não vou te dar o divórcio. Gente, que história é essa? Primeiro que o divórcio não é você quem dá, é a justiça que vai decretar ali o divórcio e tal, e não tem essa discussão se os dois não querem. Um quer, tá divorciado. Agora, a questão não é essa, como é que você fala, não vou te dar o divórcio? A pessoa não quer você, a pessoa não gosta mais de você, a pessoa não quer ficar com você, você vai insistir em algo que não faz o menor sentido? É essa vida que você quer? Eu, sinceramente, acho que não faz... Não faz isso daí, sentido. É ego, né, Afonso? Apego, ego, isso tudo, gente, não nos leva além, isso tudo nos aprisiona, nos deixa estagnados. Então, acho que a gente tem que ter coragem mesmo de dar um passo atrás e aí tentar tomar atitudes melhores, mais inteligentes, como a gente falou, né, pra gente mesmo, sabe? E aí quem planta isso também colhe isso. Os resultados são melhores também, né, Exato. Gente? Então, a gente tá aqui para incentivar isso mesmo, porque a gente acredita nisso. E aí, temos mais perguntas? Quais? Como você falou aí do Alexandre, eu vou pegar o gancho aqui numa pergunta que é a seguinte: como vocês lidam com casos de violência doméstica durante o processo de divórcio? Eu acho que a violência doméstica é algo que a gente não pode deixar acontecer, né? E se acontecer, a gente vai ser bem duro nesse sentido. Eu acho que é algo que é inadmissível, né? Ela acontecendo tanto por parte do homem como da mulher, tá, gente? E a gente também tem situações que acontecem dos dois lados, porque a gente acha que às vezes não, né? Nós tivemos um caso aqui em que houve sim uma violência na porta de uma escola, na hora de tirar a criança, o pai e a mãe ali, a mãe gritava, não bate em mim, não bate, não me bate, e quando na verdade estava sendo filmado e as crianças vendo aquilo, papai não bate na mamãe, e era a mamãe que estava unhando e machucando o papai, e a gente levou aquilo até o fim, né, e depois daquilo ela viu que não era brincadeira e a questão acabou. Então eu acho que assim, se a gente precisar intervir aí de forma muito séria, nós vamos fazer, né? Mas a gente tenta, lógico, que com o diálogo, que eu acho que é importante, mas é algo que a gente não vai deixar passar não, né, Carol? Exatamente. E isso acontece, infelizmente ainda acontece, né, Afonso? Como você falou, dos dois lados, mas geralmente as mulheres são vítimas de violência doméstica. Sim. Até por uma questão social, né, que nós temos aí arraigada, a questão do patriarcado, do machismo estrutural, que nós estamos lutando para desconstruir, mas não é fácil. É uma coisa que vem de séculos e que a mulher é a maior vítima disso. Os homens são vítimas também, na medida em que muitos crescem aprendendo a não sentir, a objetificar as mulheres, a realmente não ter sentimentos.
Isso é muito triste, porque nós todos somos seres humanos, né? Então, tirar isso de uma pessoa é grave. E aí, pessoas que estão nesse lugar, homens muitas vezes criados desse jeito, são esses homens que atacam as mulheres, inclusive no momento de divórcio, não só de forma física, porque existem várias formas de violência contra a mulher, e muito do que a gente vê é a violência patrimonial, nos casos de divórcio, onde homens que normalmente, né, são os detentores ali do dinheiro da família, não querem deixar nada para suas mulheres. Então, são questões muito complicadas. Mas assim, não é a regra, tá? Tem as exceções aí, tem as questões que acontecem da forma contrária, né, Carol? Exato, mas é minoria, infelizmente. É minoria, mas acontece e a acontece. gente é muito atento a isso, Sim. porque a gente não pode estar aqui mostrando para vocês tudo isso, mas ser tendenciosos. Então a gente não tem essa tendência de ir para um lado, ou de defender a mulher, ou de defender o homem. Não, a gente está aqui para defender de fato aí, e ajudar a família. Né? Então, se a gente percebe que isso acontece de um lado ou do outro, a gente vai intervir ali. Sim. O maior número de casos é com as mulheres, mas existem homens também que são vítimas, tanto de violência, de todas as suas formas também. Alienação parental, muitas vezes acontece. Alienação parental. Aí, na alienação, muitas vezes acontece mais o contrário. A gente tem algumas situações que acontecem mais o contrário. Independente disso, a gente está ali sempre atento. A gente tem que observar, mas são situações difíceis, mas que mesmo assim, mesmo diante do conflito extremo que nos chega também, há uma forma de condução baseada nesses princípios todos que nós falamos do divórcio humanizado, né? Então, é isso. Deixa eu passar para a próxima pergunta. O que mais que a gente tem? São muitas perguntas São aqui, muitas. pessoal. Muitas mesmo. Nossa, mas é uma melhor que a outra, né? Então. Se você estiver assistindo aí, quiser mandar aí nas nossas redes, no @divorciandos, tanto no TikTok, quanto no Instagram, aqui mesmo no YouTube. Então, manda a tua pergunta, manda aí a tua história, conta um pouquinho pra gente, porque é legal a gente ouvir um pouquinho da tua história. Eu tô mesclando um pouco, porque eu tô fazendo assim, algumas perguntas, né, que chegam para nós como advogados e algumas perguntas pessoais também, porque eu acho que as pessoas têm essa curiosidade, acho que é legal sim. a gente compartilhar essa nossa experiência, né? Então, tem uma aqui, ó. Qual foi a primeira coisa que você fez assim que o divórcio foi finalizado? Essa é boa. Finalizado no judicial? É. Olha, Carol, sinceramente, pra mim, eu acho que no momento que eu decidi me divorciar, a assinatura do divórcio, pra mim, ela não me fez tanta importância. Eu acho que a partir da hora que a decisão foi tomada, eu já estava divorciado ali pra mim. Então, o papel, pra mim, não foi nada tão importante, né? Eu acho que tomamos a decisão de forma lá conjunta, afim. Uma coisa que eu fiz e que foi muito legal pra mim foi me mudar pra um lugar muito bacana. Eu me mudei para um apartamento bacana, eu mudei para um apartamento bonito, charmoso, legal, porque eu estava saindo de um lugar que eu gostava muito, né, onde eu tinha uma família linda ali, uma casa bacana e tal, eu não podia ir para um lugar ruim. Então eu fui para um lugar muito bacana e me fez bem aquilo. Me deu um up. Então eu acho que isso é legal, você tá nesse processo aí, fazer algo que te faça bem. Mas não me lembro de nada depois da assinatura do papel, porque para mim o papel... ele foi só uma formalidade, uma formalidade, né? Que para mim Sim. não tinha a menor importância. E acho que isso, né, Afonso, porque você estava bem consciente no seu processo de divórcio, né? Então Sim. não foi aquela coisa, porque às vezes as pessoas se divorciam do nada, né, no calor da emoção. Acho que talvez como foi uma construção, né, já levou aquilo, então o papel foi só uma formalidade. O papel para mim pouco importou. O meu também, muito parecido. Quando você estava falando, eu pensei, foi isso também. O papel para mim foi só uma formalidade, porque para mim foi isso, né? Acho que quando aconteceu a separação mesmo, eu já me sentia divorciada. E quando você divorcia, eu acho que a sensação é meio que geral, né? Aquela, pra que balada a gente vai, né? Tipo, eu acho que é meio isso, né? Agora eu posso, agora eu vou pra onde eu quiser. Então, quinta nós vamos aonde, sexta vou aonde, sábado. Carol, você não fazia isso. Você tá casada há 10 anos, 20 anos, não fazia mais nenhuma balada, ia uma vez ou outra. Divorciou, qual balada a gente vai? É isso, né? Vai se divertir, é o que eu tô falando. Vai com os amigos, vai com gente aí divertida, né? Vai ter que criar uma rede de amizades novas. Isso normalmente dá uma renovada. Isso acontece porque muitos casais natural. que eram amigos do casal. Do casal. E aí quando você não tá mais como casal, fica aquela coisa, existe, né, um descompasso nisso, existe né? um descompasso. E aí é isso que você tá falando, a gente acaba reconstruindo e construindo, né, novas amizades, novas conexões e pessoas, eu acho que assim, semelhante atrai semelhante. A gente acaba atraindo Carol, pessoas e... Eu me divorciei e aí comecei pra balada, né, tal. E aí fui pra uma balada.
com pessoas que eu não conhecia, pessoas novas, tal, tô lá, muito legal, tal. Aí, gente, aí o after vai ser aonde? Eu falei, pode ser lá em casa, né? E aí começou que foi a balada inteira pra minha casa. Não é que eu achei que era só aquelas pessoas. Cara, eu tava fora da pista, né? Eu não entendia direito essa história, como é que era after e tal. E aí começou a chegar gente, Carol. Era 10 da manhã, tinha quase 50 pessoas na minha casa que foram daquela balada, porque eu chamei aquelas pessoas que eu tinha conhecido ali. Mas daquelas espalharam pras outras e começou a chegar gente. Olha, são situações Ou que seja, a tua casa virou a própria balada. virou, porque era o after. Eu falei, não, pode ser lá em casa. Então, assim, era um novo momento, algo que eu não tinha vivido ainda. E eu acho que todo mundo passa por isso, né? E... A gente precisa experimentar, né, Afonso? Eu acho que assim, a gente tem que experimentar até para que a gente escolha de um lugar de experiência. Porque muitas pessoas ficam muito tempo em casa, enclausuradas, no casamento. Eu até vi um post esses dias que falava assim, a minha única vida social é meu parceiro. Gente, isso é a realidade de muitas pessoas. Tem pessoas que não têm vida social. A única vida social é o parceiro. É sair para jantar com o parceiro, ir no parque com o parceiro. O que é um saco só Exato. isso, gente. Precisa Então, dançar, é precisa se importante divertir. assim que a gente tenha a nossa identidade, apesar da relação, né? Então, esse é um aprendizado bacana. Mas... então, assim, é bom que a gente experimente as coisas, porque muitas pessoas que ficam ali casadas nesse lugar que elas se sentem presas, enclausuradas, aí elas falam assim, não, eu quero ir pra balada. Nem você falou, né? Vamos, abriu a porteira, vamos pra balada. Só que, gente, muitas vezes, dependendo de como você lida com a balada pode ser muito legal, muito gostoso, mas a balada pode ser aprisionamento também, quando ela se torna fuga, quando ela... Não é pelo motivo certo. Eu acho que é legal, de repente, você sair, tomar um drink, conversar porque tá feliz. Mas talvez quando você tá muito mal, fazer isso muitas vezes, torna uma fuga e depois você volta pior. Tem que ser pra ser bacana. Tem que ser pra ser legal. Tudo é legal, tudo pode ser legal. Contudo, é legal que a gente experimente as coisas e aí depois você fala, bom, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, porque eu vivi, né? Então eu tenho experiência nisso, num contexto casada, num contexto divorciada na balada, num contexto sozinha, porém plena, num contexto com um novo relacionamento, em outras bases. Então, assim, tudo é legal experimentar depois desse processo. E aí, a partir daí, a gente escolhe o que faz sentido pra gente, porque não tem certo e errado, né, Afonso? Tem o que faz sentido pra cada um. Então, eu acho que é bem por aí. Você tem que se sentir bem, tem que fazer sentido pra você. Tá tudo bem, seja feliz, eu acho que é isso. Se dê a oportunidade de ser feliz novamente, né? Basicamente é isso. Carol, estamos chegando no fim. Isso. Última pergunta. Última pergunta. Vai, vamos lá, então. Então agora vamos Capricha. Tá. Se o seu divórcio fosse um filme, qual seria o título e quem interpretaria você? Se o divórcio ou o casamento? Se o seu divórcio fosse um filme, qual seria o título? Mas se você quiser mudar pro casamento também, fica à vontade. O programa é seu. Aquelas. Não, fala você, vai. Gente, quando eu li essa pergunta, eu pensei assim, que o meu divórcio, eu pensei no Titanic. Aí eu ia falar o Titanic também. Eu acho que é bom. Afundou. Titanic afundou. Tem uma cena do Titanic que eu gosto muito, que é aquela que, assim, o navio tá afundando, assim, a coisa tá acabada, só que o pessoal tá tocando violino, sabe os violinos? Mas muitos casais estão assim. Então, assim, o barco tá afundando, o pessoal tá tocando violino para tentar transformar aquilo melhor. Então, assim, o Titanic eu consigo fazer várias analogias. Como advogados, é como se a gente fosse os violinistas, né? Os casamentos estão afundando e a gente tá lá tocando violino, tentando levar uma leveza, uma beleza para aquele momento que, gente, é dramático. E eu já acho que não é só os advogados, não. Os próprios casais tocam violino, viu, Carol? Dependendo... Eles estão vendo o barco afundar e estão ali no violino. Exatamente. Então, eu acho que o Titanic, ele dá pra... Eu acho que nós somos os marinheiros que estamos ali tirando as pessoas, descendo o barquinho, fala, vem aqui, vem cá. E no meu divórcio mesmo, é o Titanic mesmo, e eu falo que eu queria falar, eu sou a Rose. Não, mas eu fui o Jack, que afundou, morreu e depois voltou, ressurgiu. Ressurgiu das cinzas. Ressurgiu das cinzas. Isso faz parte da vida. A vida, acho que é um eterno ciclo de morte e renascimento, mesmo em vida, sabe? E quando a gente se coloca na vida dessa forma, a gente... Enfim, a vida fica muito mais interessante. Nós temos ciclos começam, ciclos terminam, novas coisas acontecem e a gente ressignifica o passado. Então, dá para tirar boas lições e encarar isso com leveza, né?
Sempre. Eu acho que esse é o grande aprendizado e a mensagem que a gente queria passar para vocês. Você vê que a gente falou de um assunto tão sério, de um assunto tão importante, mas de uma forma tão gostosa que você nem percebeu que passou uma hora. Se você gostou bastante desse conteúdo aqui, que tal você pegar o link agora e passar para os seus amigos? Sabe por quê? Amigos que estão casados, amigos que estão em processo de divórcio, amigos que estão solteiros. Acho que todo mundo pode escutar um pouquinho do que a gente falou aqui. Isso pode ajudar muita gente. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá no @divorciandos para você também entender, assistir um pouco dos nossos vídeos, o que a gente fala, como que a gente lida com tudo isso. E te convidar para estar sempre aqui com a gente, porque a gente sempre traz conteúdo bacana, conteúdo edificante, conteúdo aí que pode fazer a diferença na sua vida, não é, Carol? É isso aí. Então, obrigada a todos que acompanharam com a gente. Obrigada, Afonso, mais uma vez. Obrigado a você. Vamos brindar aqui para Vamos. finalizar esse programa de hoje? Vamos sim. Foi bom demais, hein? É isso aí. Até a próxima, Até. gente.